Muito bem. E aí agora a gente já traz para conversar com a gente mais uma pessoa aqui convidada, senhor Marcelo Lacerda. Tudo bem? Tudo ótimo, Daniel. Você? Eu li um monte de coisa que me passaram, uma história fenomenal. Eu vou ler algumas linhas aqui só para situar um pouquinho de uma espécie de mini currículo e tal, e depois eu quero te passar a palavra, mas desde já agradecer muito aí o teu tempo e disponibilidade aqui de estar com a gente, Marcelo. Eu que Prazer. agradeço ter sido convidado, imagina. Muito bom. Então, olha só, Marcelo Lacerda, tranquilinho, né? Cofundou empresas aí como Terra Networks, agência FBs, Blue Interactive Telecom, Magnopus, que é, né, um dos... Como é que é o termo que tu usa? Firmeca? Como é que tu fala? Eu li uma entrevista tua. São firmecas, mas elas acabam crescendo, mas sempre começam Elas acabam firmeca. crescendo. Firmecas. E aí, hoje atuando aí na Magnopus, onde atua como presidente do conselho, desenvolve componentes de software para a criação de experiências imersivas como uma plataforma usada na produção do filme Rei Leão. Obrigado de novo, Marcelo. Conte algumas histórias para a gente aqui, então. Daniel, obrigado você e contar histórias é comigo mesmo. Assim, você falou que ia ler as coisas, mas não precisa acreditar em tudo, tá, menino? Tudo bem. Então, um pouquinho da trajetória empresarial, né? E eu entendi que o tema é o tema de colaboração, né? Trabalho colaborativo. Isso aí. Então, falando um pouco da trajetória empresarial, eu sou gaúcho e por uma incrível coincidência, hoje estou aqui em Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul. Cheguei ontem no Rio Grande do Sul para visitar minha mãe e estou aqui num desses fabulosos condomínios aqui que existem agora no litoral gaúcho, multimilionários condomínios. Estou aqui esperando um anticiclone, que parece que vai chegar durante a madrugada, não sei se é verdade ou não. E então, sou gaúcho, né? Um produto híbrido aí de um pai paulista de Barretos, né? Piloto da FAB, junto com uma jornalista gaúcha, que é minha mãe, né? Estudei na URGS, engenharia eletrônica, comecei trabalhando na década de 80 em sistemas computacionais, trabalhava em sistemas operacionais para a Edisa, que era, na época, um dos fabricantes de computadores licenciados para o Brasil. Era uma época chamada reserva de mercado, né? Você tinha 7 exclusivos fabricantes de computadores no Brasil, fabricantes de pequeno, médio porte. E depois trabalhei num projeto da Embraer, né? Eu fui coordenador do desenvolvimento do software que foi feito no Brasil, de um avião chamado MX. Eu era muito jovem ainda nessa época. E quando esse projeto terminou em 1987, o Sérgio Preto e eu resolvemos fundar a Nutec, que depois virou ZAS, depois virou Terra, que é uma história relativamente conhecida aí, né? O Terra, a gente fez o IPO dele, da companhia, né? Quando o Grupo Telefônica comprou o controle do Terra, que na época, Sérgio Preto e eu já tínhamos vendido. Deixa eu centralizar meu boné aqui, que eu acabei de fazer 60 anos e meu toque só aumenta, Daniel, então preciso centralizar o boné. Na época em que o Grupo Telefônica comprou o controle do Terra, o controle já era da RBS, né, do Grupo RBS. E eu continuei como executivo do Terra, e nós fizemos o IPO em Nasdaq, em Madrid, em 1999, no auge da bolha. Nós fizemos o IPO do Terra simultâneo, na verdade, no dia 29 de novembro de 1999. Né, uma ação que foi lançada em Nasdaq a $13, que no dia 31 de março de 2000, né, tudo isso são hoje histórias que a gente lembra quase como uma outra vida, né? Essa ação chegou a $135, 3 meses, um pouco mais de 3 meses depois do lançamento.
Eu saí do Terra em 2003, aí a gente já tinha a FBIS, né, tinha começado em 1999, 2000, e eu acabei, eu era um dos fundadores, junto com outro menino chamado Rogério Silberberg, eu acabei recomprando o controle da FBIS em 2007. Né? O controle da FBIS foi vendido para a WPP, para o grupo WPP, em 2011. Né? Na época, a FBIS já era a maior agência digital do país. Hoje a FBIS ela fica em São Paulo, tem 280 funcionários, é uma agência que eu diria de médio a grande porte, né, dentro do cenário de publicidade brasileiro, e eu tenho lá ainda uma participação minoritária. Em 2008, né, nós começamos a estudar o mercado de telecomunicações, né, e decidimos, no final de 2008 e início de 2009, comprar o controle de algumas operações de cabo que haviam no interior do Brasil, e acabamos fazendo uma consolidação de operações de cabo. Chegamos a ter, em 2015, chegamos a ter 24 operações, né? Nós éramos a maior companhia de cabo em Porto Velho, Dourados, Rondonópolis. A gente tinha um cluster no norte do Rio de Janeiro, Campos, Macaé. Tínhamos um cluster bom em torno de Itajaí. A gente tinha Brusque, Itajaí, Itapema, uma partezinha de Camboriú. Aqui no sul tínhamos Pelotas e Rio Grande, e vendemos, começamos então em 2009, crescemos essa companhia ao longo de 6 anos. Em 2015 e 2016, janeiro de 2016, vendemos 100% da companhia para a NET e para o Grupo Claro. Né? Então, essa foi a minha terceira firma. E Daniel, assim, eu participo, né, do conselho de algumas empresas, algumas até grandes empresas, né, uma empresa listada, mas eu estou mencionando a trajetória em que eu sou um dos fundadores, né, um cofundador dessas 3 companhias. E agora, a última aventura empreendedora, a última aventura empresarial é essa companhia que se chama Magnopus, né, que tem sede em Los Angeles, é uma companhia americana, e que nós começamos no final de 2013. Né, é uma companhia que desenvolve software para essa área de realidade imersiva. Né, e aqui a gente pode falar horas sobre o assunto, porque você gosta de falar sempre da sua paixão atual, né, você não vai falar das paixões anteriores. Então, a Magnopus é a paixão atual, e eu queria falar um pouquinho dela no final. Né? Quando eu falei com o Alexandre, né, ele me disse, olha, conta alguma história, né, que você tenha vivido no tema colaborativo. Né? E eu fiquei encantado ouvindo a Yara agora. E eu acho que eu venho de uma geração, né, eu me lembro que a primeira vez que eu vi as iniciativas de compartilhamento de código, né, eu não recebi muito bem, né, aquela cabeça antiga, uma cabeça de, puxa, né, se tudo ficar colaborativo, né, você não vai ter mais a iniciativa, né, você não vai ter mais o prêmio, como que vai funcionar, né? Você vê como a gente era obtuso, né, algumas décadas atrás. Então, eu não vivi muito a questão dos frenemies, né, dos concorrentes, competidores que se ajudam, né, e agora tem inúmeros exemplos disso, já é um fenômeno muito conhecido. Mas o que eu queria contar... Daniel, está indo bem? Estamos indo muito bem, eu tô curtindo. Eu acho que tem esse lance da colaboração. Claro que o lance é que tu já deu o gancho lá, que tu quer falar mais da paixão atual, né? Então, assim, tu já segurou a galera até o final aqui, com certeza, porque eu quero te ouvir aqui, mas vai na boa, vai na boa.
Tá bom. Então vamos lá. Então, o que eu ia falar é que eu ia contar uma experiência singela da nossa época lá da NUTECnet, né, que depois virou ZAS, depois virou Terra, né, que quando a internet começou no Brasil, né, isso eu estava nessa época, eu morava em Mountain View, né, eu cuidava da Nutec nos Estados Unidos. Nós desenvolvemos um componente de software que tinha algumas empresas americanas utilizavam, né, grandes fabricantes como a Acer, por exemplo, a América, utilizava no sistema operacional dela que tinha a ver com TCP/IP, né, que tem a ver com internet. E eu acabei fazendo parte, né, por conta do nosso contato com o pessoal da Unicamp, com o Tadao Takahashi, do planejamento inicial da internet, né? Tinha um ministro chamado Sérgio Mota que ele não queria que a internet também virasse estatal, né? Já virasse mais um componente estatizante lá no momento que ele estava planejando a privatização do sistema Telebrás. E isso era 93, 94. Então, quando a gente lançou a internet em 95, a gente só lançou porque eu tinha feito parte desse comitê que estava discutindo como a internet ia funcionar, e quando saiu uma segunda portaria que não permitia que as empresas do sistema Telebrás, empresas como Telesp, CRP, né, todas aquelas empresas que iriam ser privatizadas, que elas explorassem a internet como ISPs, né, porque seria uma concorrência desleal, porque era o detentor dos meios, né, competindo com a iniciativa privada. E aí nós começamos a NUTECnet. Quando nós começamos a NUTECnet, Daniel, nós fizemos um planejamento que foi que nós fizemos uma modelagem que mostrava que, mais do que a parte técnica, mais do que os recursos de telecomunicações, o marketing, porque era um serviço aberto para o consumidor, né? Então você ia precisar de muito investimento de marketing. E aí nós pensamos, né, no TEC nessa época a gente tinha talvez 150 funcionários, 180 funcionários, nós pensamos, puxa, a gente não tem capital para isso. Então vamos criar, como a TV Globo criou, um sistema de afiliadas e vamos trazer empresas de mídia para ser nossos sócios, né? E isso teve muito sucesso, isso se chamou ZAS, né? Nós tivemos 17 grupos de mídia que eram os ZAS locais, né? Então, por exemplo, a Globo na Bahia, que era a família do senador Antônio Carlos Magalhães, né? Nós tínhamos no Centro-Oeste, família Jame Câmara, na Baixada Santista, a família Santini, né? Um desses protagonistas, um desses potenciais afiliados, acabou comprando o controle, né? Que foi o Grupo RBS. Mas foi um negócio muito interessante, porque era um sistema de afiliação em que toda a mídia, todo o investimento de mídia, que era de graça para essas companhias, naquele jargão que se chama calhau, né, ele era utilizado para fazer a promoção dos ZAS, né. Então, em São Paulo, por exemplo, a gente era o terceiro colocado, porque a Abril era o primeiro, o UOL, né, que depois acabou se fundindo com a Abril, era o segundo, e a NUTECnet, ZAS vinha em terceiro. Mas se pegasse, por exemplo, o Nordeste, Centro-Oeste e Sul, né, nós éramos disparadamente a companhia que tinha mais, que tinha maior crescimento, né? E nós acabamos muito rapidamente sendo o maior provedor de acesso do país já em 1997, 1998, nós éramos não só o maior, como éramos o que mais crescia, né? Então, isso eu acho que foi um exemplo muito interessante de colaboração também na área editorial, né, onde a gente tinha um projeto ambicioso editorial e a gente tinha os conteúdos locais e hiperlocais, né. Foi uma simbiose muito interessante, né, em que a gente usou uma modelagem de receita, né, que até hoje é usada no setor de mídia brasileiro, né, entre afiliadas das grandes redes brasileiras, né, a gente copiou um pouco, mas a gente inovou muito também. Então, esse era um depoimento que eu queria trazer aí, né? Que o Alexandre disse, pô, pensa em alguma coisa colaborativa, consegui encontrar isso, mas fez toda a diferença, né? Fez
fez do ZAS e do Terra, durante alguns anos, né, o maior provedor de acesso e a maior audiência da internet brasileira durante uns 4, 5 anos. E agora, né, falando de Última Paixão, eu não sei, Daniel, quanto tempo a gente ainda tem. Eu estava tentando marcar, mas acabei me perdendo. Estamos tempo, a gente tem pelo menos aí mais, deixa eu ver, 23 minutos, a gente pode usar tranquilamente aqui, 20 minutos, sem medo. Nossa, muito mais do que... Não te preocupe, a gente tem mais tempo aqui. Pode não, mas muito mais do que precisa, né? Então falando da paixão atual, né? Mas mais no sentido de inspirar, assim, contando um pouquinho da Magnopus, né? Então nós começamos a Magnopus em 2013, né? Ela é uma empresa Deep Tech, né? Uma empresa Deep Tech, ela não é uma empresa que fornece serviços nem B2B, nem B2C, né? O que ela está fazendo é desenhar algoritmos, né? Desenhar algoritmos para esse novo mundo de realidade imersiva, né? Esse mundo de realidade imersiva, se a gente for falar um pouco mais abstratamente, um pouco mais academicamente, né, ele é um mundo que trata de um negócio que eu acho que o termo mais englobante, né, embora não descreva muito, seja a computação espacial, né, Spatial Computing. Spatial Computing é um grande tema, né? Embaixo do Spatial Computing você tem AR, VR, MR, realidade imersiva, né? Você tem uma série de componentes, né? Mas a ideia do Spatial Computing é que um fóton que atinge a sua córnea, né, se ele foi refletido numa superfície, né, que é o mundo real, que a gente chama de mundo real, são um bombardeio de fótons que são absorvidos por órbitas de elétrons que emitem outros fótons quando decaem e que vêm para o seu olho, né? Então, tudo que a gente enxerga em volta da gente, na verdade, é uma tempestade de partículas, né? Que a nossa consciência, que é abstrato demais. Agora vamos nessa linha, vamos ver se vai funcionar. Então, o seu olho, a sua consciência, ela não consegue diferenciar de um fóton que foi refletido numa superfície ou de um fóton que foi digitalmente gerado, né? Então, a gente está começando a antever um dos grandes vetores dos novos grandes vetores de desenvolvimento de tecnologia, né, junto com AI, junto com esses algoritmos de blockchain, junto com os algoritmos de computação em nuvem, né, é essa computação espacial, né? E a gente está trabalhando nesses algoritmos. Nós começamos em 2013, né, e o que eu acho incrível da Magnopus é que a Magnopus nós começamos com 7 pessoas, né, teve 2 meninos que eu conheci lá em LA, que eles ganharam, inclusive ganharam Oscar de efeitos especiais num filme do Martin Scorsese, que se chama Hugo, né? Eu conheci eles, a gente teve uma grande empatia, uma empatia de ideias, né? Uma empatia meio intelectual, assim. A gente começou a debater possibilidades desse novo mundo, formamos a empresa, era 2012, formamos a empresa em 2013, e hoje é uma empresa que tem 150 funcionários em Los Angeles, né? Queremos anunciar uma aquisição na Inglaterra agora no primeiro trimestre, uma empresa que a gente começou a demandar serviços deles, uma empresa também de programadores, né? Que é um mundo nerds, né? Tanto programadores, uma empresa que a gente contratou para fazer um trabalho. Hoje a empresa 100% trabalha para a Magnopus em Los Angeles. Nós resolvemos adquirir a empresa porque ela é
hoje quase que um departamento da Magnopus lá em Londres. E é uma empresa Deep Tech. Nós estamos desenvolvendo algoritmos para esse novo campo de computação espacial, de realidade imersiva, né? Então, com mais o pessoal de Londres, nós devemos ser 180 pessoas em breve, e uma empresa que 90% do capital é brasileiro, né? Uma parte considerável é a poupança da família Lacerda. Meus filhos estão muito preocupados com que a herança deles diminui mês a mês, né? Porque a família Lacerda continua investindo com grande entusiasmo na empresa de Los Angeles, mas já temos várias outras famílias brasileiras, hoje em torno de 20 famílias brasileiras que investem lá na Magnopus em Los Angeles. E nós tivemos, nesses últimos 7 anos, né, nós fizemos uns projetos que eu acho que são projetos muito... projetos que trazem uma primeira visão desse novo mundo, né? Então, falando do Lion King, né, que foi um projeto que a gente desenvolveu para a Disney Studios, né, um projeto que levou 3 anos, ele foi para os cinemas em 2019. O filme Lion King, ele foi filmado dentro de um videogame. O diretor, o cinematógrafo, o iluminador, todo o film crew, toda a equipe de filmagem andava no estúdio Los Angeles, que reproduziu 50 hectares do norte do Serengeti que nós filmamos na África. Então, a Magnopus filmou esses 50 hectares e reproduziu dentro desse estúdio, né? Nós tínhamos perto de 120 mil sensores. A gente começou o filme com em torno de 12, um pouquinho mais, 14 mil núcleos de GPU, né, de processadores. Terminamos com 24 mil núcleos de GPU, né, e os animais animados, eles andavam em volta do diretor, do cinematógrafo, e eles podiam, com pallets nas mãos deles, com óculos VR, esse ambiente era todo marcado, né, era um ambiente que tinha perto de 60 mil sensores e câmeras, né? E isso dá uma volumetria. Esse é um filme que ele pode ser reeditado 1000 vezes, porque ele é filmado numa esfera cognitiva. Então é como se você edita por qualquer ângulo de câmera, qualquer cena, né? Isso são teras e teras e terabytes de dados, né? Então, o que a Magnopus está fazendo, né? Bom, agora nós temos o nosso maior projeto atual. A gente continua tendo projetos. A gente tem projetos hoje com o hall de clientes da Magnopus é uma clientela única, né? Porque o Facebook, a Disney era o nosso maior cliente, né? Nos primeiros 5 anos da companhia, né? A Disney continua sendo um cliente, né? Mas ela foi superada por uma outra companhia em 2017, né? O que passou a ser o nosso maior cliente é a Apple. Desde 2017, nós temos 3 projetos de grande porte com a Apple, né? Esses projetos, evidentemente, a gente não pode falar deles. Nós temos agora um primeiro projeto de grande porte com a Amazon, mas o nosso maior projeto no momento é com a cidade de Dubai. Nós estamos fazendo para a cidade de Dubai, ela vai fazer uma exposição mundial era em 2020, né? E essa que está aparecendo aí, gente, é minha esposa. Eu acho que ela está dando um tchauzinho. Está aqui me prestigiando na praia de Xangri-Lá, no Rio Grande do Sul, onde chegamos para visitar as mães ontem. Muito bem, então, esse projeto da cidade de Dubai era aquela exibição internacional, né, que as cidades fazem a cada 10 anos, e ano passado teria sido Dubai. Ela, se a pandemia deixar, vai abrir em outubro desse ano. E é uma exposição internacional, todos os países participam, são 140 estruturas, né, tem uma estrutura helicoidal principal, e quando você chega lá com seu celular, em cima do mundo físico, você vai ter um layer
camada digital, né? Então, a primeira vez que você tem um mundo digital construído em cima do mundo físico, com personagens que conversam com você, que saem com coisas surpreendentes, você tem visão de raio-x, você pode voar por cima dos estandes sem se mexer e ver o que está acontecendo no outro lado da arena. Enfim, né? É uma primeira experiência, ainda é uma experiência, mas uma experiência de expansão cognitiva, né? Você está expandindo a realidade física através dessa nova possibilidade de ter a realidade imersiva como um gêmeo da realidade física, né? Então você vai ter um mundo ampliado, né? Um mundo digitalmente amplificado. Então é isso que nós estamos fazendo em Dubai, e esse, obviamente, é o projeto atual, né? E é a paixão atual. Então, Daniel, para o tempo que a gente tem, eu acho que era isso que eu queria, de forma compacta, contar aí para a turma. O Alexandre estava me comentando aqui que tu é do surf. E aí eu fiquei pensando numa questão aqui do seguinte, assim, são várias ondas que, assim, o timing de entrada nas ondas, eu acho que, não sei se é perfeito, como é que tu considera isso, mas todas as firmecas que acabaram criando seus grandes movimentos, eu fiquei pensando como é que era o teu processo de pensar nessas coisas do seguir as ondas ou sair das ondas, esses movimentos de tomada de decisão. Para quem está montando seus negócios, a gente tem muitas empresas que são parceiras de Movement também, que estão criando seus negócios, muitas vezes usando a plataforma para crescer junto. Como é que é o teu processo de decidir, ou persistir, ou criar caminhos novos? Como é que rola esse processo para ti? Puxa, menino, a pergunta é super interessante, mas é uma reflexão que eu acho que eu não tenho pronta. No normal da vida, né, dentro desse perfil analítico nosso, eu pediria 24 horas para te voltar com alguma coisa, né? Excelente. Mas, assim, eu acho, no caso do Terra, né, o Terra foi uma experiência muito interessante, né, porque eu primeiro peguei um cargo em Madrid, e logo depois do IPO, em 2000, né, e eu não acreditava no portal horizontal, né, eu achava que o modelo Yahoo não era um modelo interessante, né, e eu achava que a gente tinha que comprar um search engine, e a gente comprou o Lycos, né. Eu fui, né, como executivo de estratégia, né, eu fui um dos responsáveis, talvez o maior entusiasta da compra do Lycos, né. O Lycos, na época, era o terceiro search, né. Você tinha o Alta Vista, o Yahoo, o Lycos, e o Google era o quarto, né. Isso. E a gente acabou comprando o Lycos, eu acabei indo para Massachusetts, né, porque os espanhóis... quando os espanhóis compraram o controle dos AS, né, e eles foram falar, né, eu me lembro do Ramon Rossi, grande amigo, eu falei, Ramon, você tem que falar palavras para o nosso time. Você imagina aquele bando de terráqueos, vários gaúchos importados para São Paulo, né? O Ramon Rosa abriu o speech dele dizendo, nós outros não podemos deixar a internet para os anglo-sarrones. Quando ele falou isso, né, imagina, né, os nossos meninos quase querem uma gargalhada, né? Pensando de onde é que o chefe tirou esse maluco, né? Então, o Reino de Espanha eles têm essa coisa dominadora, né? E a minha experiência como tentativa de integração do Lycos com o Terra foi muito ruim, né? Essencialmente eu fracassei, né? E o Google estava subindo, né? Então, quando eu saí do Terra em 2003, né, eu saí, né, posso dizer, porque é uma história conhecida, né, eu saí, eu ia fazer 40 anos, eu tinha 39 anos, estava rico, porém profundamente fracassado. E aí eu pensei, nossa, eu não vou mais trabalhar, eu já trabalhei o que eu tinha que trabalhar nessa vida, e agora eu vou entrar num sabático for life,
e nunca mais vou fazer nenhum catsu de projeto na vida. Durou quantos minutos? Que durou 4 anos, né? Durou bastante. Então, eu acho que esses processos de você se apaixonar, né, por alguma coisa, eles não vêm do núcleo racional, eles vêm do núcleo irracional, né? E acho que nós humanos somos assim, né? A gente tem impulsos que, se você pegar seus impulsos, né, e mediar eles e tratar aí com o intelecto, de uma forma analítica, de uma forma racional, talvez você tenha o melhor de 2 mundos, né? Quando eu conheci esses meninos da Magnopus, eu pensei, nossa, eu sempre fui muito fascinado por computação. A computação de telecomunicações, ela é pouco algorítmica, ela é uma computação pouco matemática, ela tem algumas máquinas de estados, mas ela não é uma computação mais de curvas, né, de cálculo. E a computação gráfica, ela é muito de cálculo. Então, eu comecei a conversar com eles, comecei a me apaixonar, e aí isso entra numa exponencial que... Agora, eu gostei muito porque no surf, mudando um pouquinho de assunto, né? No surf hoje, você tem, por exemplo, na costa norte havaiana, você fica sabendo alguns dias, né? Porque as boias de fora, as boias estão centenas de milhas para o norte no Pacífico, né? Então você sabe que o swell vai chegar, né? Só que em computação você tem que remar para a bancada e você não sabe exatamente onde vai quebrar. Se você estiver muito atrasado no jargão de surf, a onda vai estar muito gorda, você não vai entrar nela. Mas se você estiver muito adiantado, ela vai quebrar na sua cabeça e você vai ser destruído, né? Porque eu acho que realidade imersiva é monstro. Eu acho que é um swell gigante. Eu acho que ele vai mudar o comportamento humano. O comportamento humano já mudou, né? Se você pegar os jovens, eles já vivem o tempo todo olhando para a telinha, né? Se você puder tirar essa telinha, né, e expandir ela para a bolha cognitiva, que é a formação de consciência da realidade dos humanos, nós vamos viver permanentemente nessa realidade. Muito interessante. Muito interessante. Mas eu tô contigo. Eu acho que é o... Já que é um caminho sem volta, vamos aproveitar o melhor da tecnologia para o nosso dia a dia. Eu acho que é um pouco dessa história que eu vejo também, Marcelo. Muito interessante. Marcelo, estamos chegando para o nosso fim aqui. Quero agradecer a tua disponibilidade de tempo. Se quiser fazer alguma mensagem final aí para a galera que está nos acompanhando, mas desde já aqui agradecer muito a tua participação. Então, se eu tenho chance de uma mensagem final, né, se você pegar os grandes, os big trends, né, os grandes espaços de tecnologia que estão vindo, eu acho que a gente, na reinvenção dos humanos, a gente está nos primeiros 5%. Eu acho que as oportunidades para empreendedores, né, e eu estava ouvindo a Yara e pensando que a gente precisa mais companhias Big Tech no Brasil, né? As companhias Big Tech, elas são borderline, elas beiram a ciência, né? E a gente precisa dessa garotada que ainda está na academia, realmente querendo investigar coisas que parecem impossíveis hoje, do ponto de vista algorítmico, do ponto de vista de uso da tecnologia, porque eu acho que as transformações que estão vindo vão criar oportunidades gigantescas. E a história da tecnologia, do casamento dos humanos com a tecnologia mal começou. Muito bem. Ó, tem o senhor Eduardo Pérez aqui, grande professor Eduardo Pérez, manda um grande abraço para você aqui. Muito bem. Saudade dessa turma, meu. Muito legal. Olha, Marcelo, obrigado mesmo por estar com a gente aqui. E é isso aí, estamos chegando no final do nosso evento, Marcelo. Então, quero te agradecer aqui e dar um tchau e até a próxima. Aproveita a praia aí, né? Tomara que não venha esse vento tão forte aí, ou que dê praia para curtir uma onda também.
Tá bom, menino. Muito obrigado Tá de bom. novo. Obrigado você e honrado. Muito bom. Obrigado. Valeu. Até a próxima. Abração. Tchau.